Olá, minhas lindas! Hello, cíliudas! Para você que não me conhece, eu sou a Flávia e eu sou profissional na área da extensão de cílios. Hoje eu vim trazer para vocês uma aplicação lindíssima de um efeito molhado no tom castanho que eu fiz o teste em uma cliente. Essa foi uma das primeiras vezes minha trabalhando com um fio num tom diferente ali, num tom de castanho, porque antigamente tínhamos pouquíssimos fios e tons disponíveis no mercado, e hoje em dia a gente tá numa era onde é tudo muito mais natural, cílio mais natural, pele natural e tudo mais. Então a gente tem sempre que estar se atualizando. O mercado da beleza muda o tempo todo e com a extensão de cílios não é diferente. Inclusive eu acho que a gente está até se atualizando rápido demais, porque cada dia que passa, novos fios e novas técnicas são criados e inventados e a gente fica até meio maluca de acompanhar. E como sempre, o tutorial de hoje está recheado de diversas dicas, então eu quero ver todo mundo aí estudando comigo. Se você quiser tirar um print ou uma foto, me marca no Instagram que eu vou adorar te repostar. Inclusive, eu estava pensando em criar um Instagram próprio aqui do canal para postar vídeos de mini tutoriais e tudo mais, um Instagram separado do meu do estúdio. Se vocês gostarem da ideia, me conta aqui nos comentários. Vamos lá! Agora sim, vamos começar mais uma aplicação, dessa vez no tom castanho, bem naturalzinho. E como vocês podem perceber, eu já fiz a preparação anterior do cílio, então ele já está higienizado e isolado, porque eu gravei a remoção do cílio dessa cliente. Eu vou deixar no card aqui em cima para vocês irem assistir depois de ver a aplicação desse cílio. Então, como vocês viram, eu fiz a preparação do cílio natural com o Aqua Clean da Lechesco e vamos seguir para o mapeamento. Vamos marcar primeiro o canto interno do olho, o canto externo. A caneta tá meio falhando, mas dá tudo certo. Em seguida, eu gosto sempre de marcar primeiro a numeração máxima, ou seja, o ponto alto do meu cílio. A numeração máxima que eu utilizo é o 12. E aí eu tô fazendo um mapeamento um pouco mais puxado. Não coloco o 12 nos últimos fios para não ter perigo de ficar um cílio caído. E eu também predomino as numerações mais curtas, então o 8 e o 9 correspondem à metade do olho da minha cliente, para ficar justamente um cílio mais natural. Agora vamos para uma parte um pouco mais técnica antes de eu ir comentando sobre a aplicação em si. Como vocês viram no título, essa é uma aplicação de um efeito molhado. E muitas meninas têm dúvidas de qual fio é utilizado nessa técnica. Então vamos lá. O efeito molhado é feito com spikes. O que são os spikes? São fios com espessura de 0,07. É a mesma espessura do volume russo, porém, ao invés de fazermos o fan, vamos apenas pegar de 3 a 5 fios, mais ou menos, juntos e colar no olho da nossa cliente. A curvatura, eu particularmente gosto de utilizar a curvatura C por ela ser menos acentuada. Dá para usar a curvatura D? Com certeza, mas eu prefiro a C por ficar um trabalho um pouco mais natural. Algumas meninas acabam confundindo o efeito molhado do efeito rímel, e eles realmente possuem um resultado muito parecido, porém a parte técnica é totalmente diferente. O efeito rímel é feito com fios elipse 0,20 ou 0,25, ou seja, uma espessura bem mais grossa para justamente parecer que a pessoa passou ali um rímel. E ele também é geralmente feito com a curvatura D. Olha, eu acho que só por conta dessa explicação resumida e escrita na tela para vocês, eu acho que eu mereço muito like aqui embaixo e a sua inscrição para eu continuar trazendo vídeos assim para vocês. E, aliás, a marca do cílio que eu estou utilizando se chama Aboni e você encontra no AliExpress. E agora sobre a aplicação, gente, não tem erro. O importante é vocês com certeza terem uma pinça muito bem precisa, afinal você vai precisar pegar de 3 a 5 fios e você precisa manter eles ali juntinhos. Não fica muito legal se eles ficarem muito abertos, porque senão eles vão acabar imitando um fan de volume russo. Como vocês podem perceber ali, eles estão sempre muito bem fechadinhos. Eu, particularmente, não utilizo nenhum produto na fileira do fio para deixar ele já fechado. Algumas meninas gostam de utilizar o preparador, álcool ou até mesmo o finalizador
na ponta dos fios para manter eles ali fechados e ficar mais fácil. Eu nunca testei dessa forma porque eu sempre consegui manter ali os spikes fechadinhos sem utilizar produto, então por fim acabei não testando. É muito legal vocês prestarem atenção para manter um padrão ali de espessura do seu spike, não fazer um muito grosso e depois um muito fino, porque senão vai acabar ficando um cílio muito desregular. Ou seja, a média realmente ali é de 3 a 5 fios, mas é claro, você pode fazer spikes um pouco mais grossos, por exemplo, 6, 7 fios, para fazer um olhar ali um pouco mais dramático. Dá pra gente brincar bastante, ele é muito personalizável, porque é você que escolhe a espessura dele, mas é muito legal vocês manterem ali um padrão. Se vocês querem fazer um cílio mais natural, coloca ali 3 fios mais ou menos para ficar ali uma espessura mais ou menos e tentar seguir esse ritmo para não ficar um cílio muito desregular. Agora uma questão polêmica, durabilidade. E aí, será que ele vai durar bastante? Será que ele vai durar muito pouco por ser um cílio muito natural? Como que vai ser? Ele vai ter uma durabilidade igual um fio a fio? Então, gente, aqui no estúdio, sinceramente, o efeito molhado é uma das técnicas que mais possuem durabilidade, sem brincadeira. Essa minha cliente, inclusive, ela vem apenas uma vez no mês para fazer a manutenção. Juro, e o cílio dela continua uma graça. Eu acho que ele possui uma durabilidade grande, apesar de ser um cílio mais natural, pelo fato dos spikes. Eles são fios montados ali manualmente, entre aspas, né? A gente não tem nenhum trabalho extra, como se fosse o volume russo, mas os fios estão ali separadinhos. Eu sinto que quando a gente acopla o cílio, ele abraça o cílio da nossa cliente. Tem uma técnica no volume russo que se chama wrap, é alguma coisa do tipo, não é? Que o cílio do volume russo abraça o cílio da cliente e aí ele acaba tendo uma retenção ali de 30 dias. Eu acho que acontece mais ou menos isso no efeito molhado. Então, ele acaba sendo uma ótima opção para adicionar no catálogo, para a gente ter uma variação maior de técnicas e a pessoa poder escolher um modelo natural sem deixar de abrir mão da durabilidade, né? Como antigamente a gente tinha alguns problemas de retenção com o fio a fio, por exemplo, o efeito molhado possui uma ótima durabilidade. Inclusive, aqui no meu estúdio, ele é uma das técnicas que mais sai. Só perde, eu acho que, para o volume brasileiro, porque é muito clássico e a gente ama o volume brasileiro. Mas o efeito molhado está fazendo muito sucesso aqui com as meninas, principalmente agora com esse novo tom de castanho, que traz ainda mais naturalidade e eu acho a coisa mais linda do mundo. Agora, falando um pouco sobre a aplicação em si. Como vocês podem perceber, eu gosto de ir colando os fios aleatoriamente. Eu nunca faço um fio atrás do outro por conta do tempo de secagem da cola. Não tem jeito, pode ser a cola mais rápida do mundo. É muito difícil você não ter sticks fazendo daquela forma. Então, eu prefiro ir colando ele aleatoriamente para dar tempo do fio colado secar. Aqui no vídeo eu faço um olho de cada vez para acabar ficando mais fácil na edição aqui. Porém, no dia a dia, com os atendimentos em si, eu prefiro ir fazendo os 2 olhos ao mesmo tempo, porque eu consigo ter um controle maior do volume dos cílios. Eu consigo deixar os 2 olhos muito mais iguais e fora o controle maior de tempo de secagem da colinha. Então, enquanto eu colo um cílio aqui no olho esquerdo, o olho direito já está secando e vice-versa. Eu quero também que vocês prestem bastante atenção numa coisa muito importante, que é no distanciamento da raiz. Como vocês podem perceber, eu deixo um bom espacinho ali de distância entre o fio acoplado e a pele da minha cliente. Eu cheguei a pegar aqui uma remoção para fazer de uma cliente de outra profissional, né, no caso, e ela estava com os fios praticamente colados na pele. Ele não chegava a estar na pele em si, mas ele estava tão rente que estava incomodando muito a cliente. E eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, porque durante a aplicação parece estar perfeito você colocar ele bem rente, só que o corpo humano, ele incha.
Principalmente, por exemplo, quando acordamos. A gente sempre acorda um pouco mais inchado, o olho às vezes está um pouco mais inchado, ou quando a gente chora, por exemplo. E se você deixa um distanciamento muito, muito, muito pequeno, a partir do momento em que a cliente acontecer alguma coisa que o olho dela der uma inchadinha naturalmente, aquele cílio vai ficar incomodando muito ela, como se estivesse espetando. E isso é uma coisa péssima de se acontecer. Então, prestem bastante atenção. É claro, não deixem um distanciamento muito gigante, porque senão um pouco que aquele cílio crescer, ele já vai sair fora do mapeamento. Mas essa distânciazinha ali de mais ou menos meio milímetro a 1 milímetro é o ideal. E sobre o preenchimento dessa aplicação. A minha cliente gosta de um cílio realmente bem mais natural e delicado, então eu não fiz o preenchimento 100% dos fios. Mas assim, preenchi em torno de uns 95% mais ou menos, só para o olhar dela acabar não ficando muito carregado. Mas fica muito bonito se você fizer um preenchimento maior. Eu tenho algumas clientes que gostam dessa técnica no tom preto, só que elas gostam de um olhar um pouco mais marcado. Então eu preencho ele 100% e, gente, fica surreal. Ele dura 30 dias, tipo, intacto praticamente, e elas são apaixonadas. E logo já vamos partindo para a reta final da aplicação desse cílio lindo no tom castanho. Eu quero muito que vocês deixem aqui embaixo nos comentários qualquer dúvida que vocês tenham sobre tanto ao modelo utilizado aqui no vídeo, quanto qualquer dúvida em relação à aplicação em si ou produtos que eu utilizei. E podem deixar sugestões à vontade aí embaixo de vídeos que vocês gostariam que eu fizesse, tanto de aplicações de modelos específicos, quanto dúvidas que vocês acabam tendo, que eu posso acabar fazendo um vídeo para ajudar, por exemplo, fazer um cílio mais rápido, ou acabar tendo uma retenção melhor. Então pode escrever aqui que eu vejo todos eles e respondo também. E lembrem-se sempre de deixar no final do procedimento pelo menos uns 5 minutinhos extras para você conferir se não tem nenhum fiozinho grudado um no outro ou algum stick feito, para isso não acabar incomodando a cliente ao longo dos dias. E vamos partir então para a finalização do nosso procedimento, conferindo no espelho para ver como que estão. Eu fiquei encantada, gente, encantada. E também passar o finalizador, eu gosto de utilizar o Flash Cure da Lashes Co, porque ele seca instantaneamente as extensões. Então a sua cliente pode sair à vontade do estúdio e lavar o rosto tranquilamente, que não tem perigo. Vamos remover com cuidado as fitinhas, primeiro as fitas e depois o gel pad para não ter perigo de puxar os cílios de baixo, e também secar bastante com um ventiladorzinho, porque o finalizador pode dar uma ardida quando ela abrir os olhos. E fiquem agora com o resultado final desse olho, que eu estou simplesmente apaixonada. Me conta aqui embaixo nos comentários se vocês gostaram e até o próximo vídeo!